O check-up está de volta com o quadro Consultando o Seu Médico, que agora fala sobre o aumento benigno da próstata. Vamos falar então sobre o aumento benigno da próstata com o Dr. Léo Cássio Barroso, urologista e nosso amigo de longas datas do programa Check-up, não é isso, doutor? Sim, é um prazer estar de novo com você aqui. Eu acho que, não sei se deve falar, há 30 anos, né? A gente começou a fazer essas entrevistas aqui e te parabenizar pelo sucesso todo que você tem conquistado. Ai, doutor, obrigada. Por causa de vocês, né? Os bons entrevistados é que fazem o sucesso do programa. E aí, muitos casos de HPB? Sim, a hiperplasia prostática benigna, os homens confundem muito com o câncer de próstata. A hiperplasia, o aumento benigno da próstata, é muito mais comum do que o câncer. Então, se você, homem, tem sintomas como dificuldade para urinar, sensação que não esvazia completamente a bexiga, isso não é câncer. Isso aí provavelmente é hiperplasia, que é uma patologia que acomete os homens a partir dos 50 anos. Né? 50% dos homens têm HPB a partir dos 50 anos. Aos 70 anos, 80% tem. Então, é uma prevalência muito alta. É um aumento fisiológico. Não é um aumento fisiológico, porque o aumento fisiológico não dá sintomas. Né? Então, assim, a próstata normalmente ela tem 30 gramas. Né? Então, tem homens que tem próstatas que atingem 200 gramas, 180 gramas. Então, o canal, a urina passa por dentro da próstata. Então, quando essa próstata aumenta, esse tecido benigno aumenta, ele espreme o canal, estreita o canal. E aí o indivíduo tem essa dificuldade para esvaziamento da bexiga. Então, não é fisiológico, mas também não é maligno. Não é maligno, né? É claro que homens com a próstata um pouco aumentada, eles podem não ter sintoma algum. Às vezes a próstata ela cresce para fora, então é o local da patologia que dá o sintoma, né? Se a próstata aumenta ali no trato de saída da urina, ela vai dar muito mais sintoma do que aquele paciente que tem uma próstata grande, mas que aumenta para os lados, que não entope. Então, tem muito a ver com isso também. Tem pacientes que têm próstatas menores que têm sintomas. E os principais sintomas são esses? Esses são os principais sintomas: hesitação, sensação que não esvazia completamente a bexiga, urgência para urinar, urina muitas vezes à noite. Então isso altera muito a qualidade de vida dos homens. E doutor, quais os tratamentos? Todo o caso precisa ser tratado? De princípio, o tratamento é medicamentoso. Só que, claro, existem os efeitos colaterais. O tratamento medicamentoso, ele é sintomático, vamos dizer assim, né? É paliativo. Por quê? Parou de tomar o remédio, a próstata continua a crescer. Então, o tratamento definitivo é o cirúrgico. Então, esse tratamento vai depender do tamanho da próstata, principalmente. Próstatas de menos de 80 gramas, nós temos vários procedimentos hoje, né? Minimamente invasivos. Tem a ressecção transuretral tradicional, que é feita já há muito tempo. Aí nós temos tratamentos assim, mais novos, vamos dizer assim, que preservam a ejaculação. Quando você tira o miolo da próstata, o paciente pode ficar ejaculando para dentro da bexiga, que é uma complicação da cirurgia. Então, existem tratamentos mais modernos que preservam a ejaculação. Então, assim, o tratamento hoje é individualizado, né? O paciente quer, doutor, eu quero um tratamento que me desobstrua a longo prazo. Aí o ideal é fazer o laser, tirar todo o miolo da próstata. O paciente, não, doutor, eu sou casado, eu quero ter filho ainda, minha esposa é nova, eu quero ter filho, eu quero preservar a minha ejaculação. Aí eu faço o Rezum, que é a vaporização da próstata com um vapor de água quente, né? É um procedimento minimamente invasivo. Nós temos o ecolaser, que é uma ablação da próstata transperineal, que também preserva a ejaculação. Então, tem tratamentos menos invasivos que causam uma desobstrução, mas aí que ele tem que saber que a longo prazo essa próstata vai voltar a crescer. Então, assim, o tratamento é de acordo com o que o paciente deseja, é individualizado. Se ele quer uma desobstrução a longo prazo, não está preocupado mais com ter filho, ele vai fazer o laser, que é o home laser, né, ou thulium laser, que é uma enucleação, né, endoscópica da próstata, que desobstrui a longo prazo. Qual que é a vantagem desse procedimento? Indivíduos que têm a próstata muito grande, ele tem que fazer um corte. Próstata de mais de 80 gramas, ele tem que fazer um corte. Então, assim, esse procedimento é endoscópico, a primeira vantagem. Segunda, ele vai ter que passar mais tempo de sonda quando ele abre a bexiga, cortando. O tratamento com laser, você tira a sonda no dia seguinte, 24, 48 horas. O sangramento é muito menor, porque o laser, ele queima o vaso na entrada da próstata.
Já na prostatectomia aberta, sangra muito mais. Então, são várias as vantagens da desobstrução com laser, entendeu? Então é uma conversa, né? Nessa conversa é definir o tratamento bem personalizado, o que o paciente quer e o que pode ser feito também. Perfeito, né? Então, o equipamento tem que estar disponível. No hospital eu opero também no Hospital das Clínicas. Lá nós não dispomos do laser de alta potência. Dessas novas tecnologias nós não temos. Então, nós fazemos a ressecção transuretral e a prostatectomia aberta que resolve da mesma forma. Porém, essas técnicas mais modernas, né, assim, não estão dispostas no sistema público de saúde, mas a nível, né, de medicina privada, nós já temos aqui em Fortaleza praticamente todos. E tem alguns casos que não há necessidade de tratar, que dá para a pessoa conviver com isso? Sim, os pacientes que têm sintomas leves, né? Você pode até, se for uma coisa que não está incomodando, ele tem uma próstata aumentada, mas tem sintoma leve, acorda 2 vezes à noite no máximo, aquilo não está incomodando, a gente pode fazer uma vigilância ativa, acompanhar, ou entrar só com uma pequena dose de um remédio, né? Um vasodilatador. Então tem tratamentos, claro, né? Tem aquele paciente que chega aqui já sondado, que teve as complicações da HPB. Quais são as complicações a longo prazo? O paciente pode ter retenção urinária, a bexiga fez tanto esforço ali para esvaziar que cansou, aí ele tem que sondar. O paciente pode sangrar, a próstata pode crescer e sangrar, pode ter infecções de repetição, e como ele não esvazia tudo, forma cálculo na bexiga. Esse paciente, quando chega assim, ele vai ter que operar de qualquer forma. Então tem as indicações clássicas e tem as indicações relativas. Aquele paciente que acompanha, está tomando medicamento, e que a gente está acompanhando aqui e vendo que o fluxo está diminuindo, que ele não está esvaziando completamente, já é um sinal de que a bexiga está cansando. E aí você né? O objetivo não é só desobstruir, é proteger a bexiga também. Porque se chegar ao ponto da bexiga ficar doente, depois que você desobstruir, o paciente fica com sintomas da bexiga. Então, esse timing aí de cirurgia é importante que o paciente acompanhe direitinho com o médico para ele perceber que ele já está precisando da cirurgia ou não. Agora, além desses efeitos na bexiga, por exemplo, desses efeitos mesmo colaterais, existe a possibilidade do problema se tornar, por exemplo, um problema maligno, se tornar né, deixar de ser benigno, se tornar maligno? Tá. A hiperplasia, o aumento benigno da próstata, não se transforma em câncer. São 2 patologias que acometem locais distintos da próstata. O câncer ele é mais comum na casca, na zona periférica. E o aumento benigno é mais comum na zona central. Você pode ter um tumor na zona central? Pode, mas é menos comum, 10 a 20% dos casos. 80% dos tumores estão na periferia. Então, HPB não se transforma em câncer. São 2 patologias que acometem locais distintos da próstata. Agora, o homem é medroso, né? Fica bem preocupado, não fica, doutor? Fica, né? Mas aí, assim, o homem ele já está começando mudando. Já está mudando um pouco, né? E assim, o que ajuda muito são as mulheres, realmente as mulheres se cuidam mais, tanto que as mulheres vivem em média 7 anos a mais que os homens, né? Se cuidam mais. O homem também não tem tempo, né? Muitas vezes é o provedor, não tem tempo de ir ao médico, né? São vários fatores. Tem o medo, né, do câncer, mas os homens estão mais conscientes, eu acredito. E fora isso, quando o tratamento é bem feito, essa pessoa fica bem? Fica bem. Olha, os pacientes ficam extremamente satisfeitos. Quanto mais desobstrutivo é o procedimento, mais o paciente fica satisfeito. Imagina o alívio, né? A gente, mulher que tem algum problema na bexiga, já fica aquele desconforto. Imagine o homem. Olha, o alívio é impressionante. Os pacientes passam a dormir melhor, né? Até a parte sexual melhora, porque ele ficava tão incomodado com a micção que comprometia a parte sexual. Até a parte sexual melhora quando esses pacientes são desobstruídos. E os tratamentos só avançando, né, doutor? Sim, são esses tratamentos, né, mais modernos aí, foi um grande avanço, né? Para o paciente que trabalha muito, muita correria, ou que tem uma mulher mais jovem, tem uns tratamentos menos invasivos que a recuperação é mais rápida, né? E que realmente é uma opção. São várias opções hoje, é um leque de opções de tratamentos que você tem que oferecer e mostrar a vantagem e desvantagem de cada procedimento para o paciente. Muito bem, doutor Leocácio Barroso, muito obrigada pela entrevista aqui no Checkup e sempre deixando o alerta para que os homens se cuidem, venham fazer o seu exame de próstata pelo menos uma vez ao ano, a partir dos 50, 45? A partir dos 50, todo homem deve vir uma vez por ano, e aqueles que têm história familiar de câncer na família devem vir a partir dos 45 anos. Muito bem. Obrigada, doutor. Até a próxima. Prazer grande.